O homem que ousou encarar o rosto de Jesus após a ressurreição. Imagine você se encontrando cara a cara com o próprio Cristo, certamente um dia repleto de emoções avassaladoras. Mas e se eu disser que este encontro transformador foi um dos dias mais desafiadores da vida de Paulo? Antes de se converter, Saulo, um fariseu fanático, perseguia impiedosamente os seguidores de Jesus. Até que, em uma estrada remota em direção a Damasco, o inesperado aconteceu, uma luz fulgurante do céu o envolvido e ele ouviu uma voz ressoante. Era Jesus ressuscitado, fazendo uma pergunta impactante: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, sem saber com quem estava falando, respondeu com temor: Quem é você, Senhor? O choque que viria a seguir mudaria toda a sua visão de mundo. O homem que acreditou ter vencido o Nazareno percebe que ele está vivo e glorificado à direita de Deus. A partir desse momento, sua trajetória é transformada de maneira inimaginável. Saulo entende que perseguir os discípulos de Jesus era o mesmo que atingir o próprio Senhor. Testemunhas confusas e um protagonista cego e faminto compõem esse episódio intrigante. A verdadeira jornada está apenas começando para o orgulho fariseu que agora é conduzido às cegas para Damasco. O que será que aguarda esse homem que encontrou a luz no mais surpreendente dos lugares? Descubra o desenvolvimento dessa história poderosa que ressalta um dos pontos mais fortes e enigmáticos da Bíblia, da transformação radical de um perseguidor em apóstolo, cego por 3 dias. Durante esse tempo, ele não comeu nem bebeu nada. Atos capítulo 9 versículos 10 a 14 narram que havia um discípulo em Damasco chamado Ananias. O Senhor disse a ele: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. Então, o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua chamada direita e procure na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando e teve uma visão de um homem chamado Ananias entrando e colocando suas mãos sobre ele para que ele possa recuperar a visão. Mas Ananias respondeu: Senhor, ouvi esse homem e o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. É fácil imaginar o impacto que essa notícia teve nos cristãos que viviam em Damasco, pois sabiam que Saulo era um caminho para capturá-los. Eles fizeram orado por intervenção divina e talvez até ousaram orar pela conversão de Saulo. Agora, eles ficam sabendo que o perseguidor mais implacável se converteu à fé cristã. Parece algo inacreditável, mas o Senhor diz a Ananias: Vá, pois ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome perante os gentios, os reis e o povo de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por minha causa. O Senhor tem planos maravilhosos para Saulo. Ele o escolheu como um instrumento para levar o seu nome aos gentios, reis e ao povo de Israel. No entanto, Saulo também enfrentará grande sofrimento em nome do Senhor. Saulo foi chamado para ser um apóstolo dos gentios, mas também pregaria para seu próprio povo, sofrendo perseguições severas. Atos capítulo 9 versículos 17 e 18. Ananias partiu e entrou em casa. Colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu na estrada por onde você vinha, inveje-me para que você recupere a visão. O Espírito Santo imediatamente fez com que escamas de peixe caíssem dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Saulo se declarou, foi batizado e Ananias mostrou plena comunhão com o novo convertido, tratando-o como irmão e explicando o propósito de sua visita. Essa é uma demonstração tocante da graça e do amor que os cristãos são chamados a mostrar uns aos outros. É importante lembrar que Saulo recebeu o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de um discípulo relativamente inexperiente, como Ananias é descrito pelos comentadores. Primeiro, ele encontrou o Senhor e ouviu sua voz, recebeu uma revelação divina que o convenceu e o transformou em um humilde buscador. Segundo, sentindo um ardente desejo de obedecer ao Senhor e fazer sua vontade. Terceiro, começou a orar. Quarto, foi batizado. Quinto, uniu-se em comunhão com o povo de Deus. Sexto, começou a testemunhar poderosamente. Sétimo, cresceu de graça. Atos capítulo 9 versículo 22.
O livro de Atos nos ensina lições valiosas, e uma das mais importantes é que a obra de testemunhar não foi confiável a uma classe especial, como padres ou clérigos, mas a todos os crentes, como sacerdotes reais, para falar sobre aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. O sacerdócio de todos os crentes não significa que todos estão formados para pregar ou ensinar publicamente, mas sim que todos podem adorar e ser testemunhas. Ainda mais, Saulo foi acolhido nos lares e nos corações dos discípulos. Logo, nas sinagogas, ele proclamou abertamente que Jesus é o Filho de Deus. Sua mensagem deixou sua audiência judaica perplexa, pois antes eles ouviram como alguém que odiava o nome de Jesus, e agora ele estava ensinando que Jesus é Deus. Durante o tempo que passou na Arábia, Saulo refletiu sobre os grandes acontecimentos em sua vida, especialmente o Evangelho da graça de Deus. Portanto, ele partiu com um duplo propósito. Então, Barnabé e Saulo saíram para espalhar a mensagem de Deus. O primeiro objetivo de Paulo foi espalhar a palavra por todo o nordeste do Mediterrâneo até a capital do Império. Ele e Barnabé partiram para fazer exatamente isso, começando por Chipre e depois voltando ao continente. O plano de Paulo era iniciar um grupo de cristãos em cada grande cidade e, em seguida, seguir em frente. Assim que pudesse, ele não tentou visitar todas as cidades. Ele localizou o centro de uma província e fundou uma igreja. A igreja então se encarregava de evangelizar por conta própria. Essa estratégia mostrou-se muito bem-sucedida. Ele não tentou espalhar a palavra de Deus sozinho. Em vez disso, ele plantava uma igreja viva e dizia: "E agora vocês evangelizem esta província. Eu estou seguindo em frente." Paulo diz na carta aos Romanos que sua ambição não trabalhava em outra pessoa, já havia trabalhado. Ele buscava abrir novos caminhos em território inexplorado, pressionando cada vez mais, atravessando mares. E assim, pela primeira vez, o Evangelho chegou à Europa. Desde então, a Europa nunca mais foi a mesma. Paulo foi açoitado muitas vezes, quase até a morte. Foi apedrejado e deixado para morrer após fundar roupas e seguir em frente. Ele teve que continuar com seu trabalho e cuidar delas todas, e muitas vezes o fez. Ele voltou para esses pequenos grupos de igrejas um ano depois de tê-las fundado e então pôde nomear herdeiros em cada lugar. E depois que um apóstolo nomeava anciãos, seu trabalho estava concluído. Outra maneira pelo qual ele acompanhava o trabalho era escrever cartas. E é por isso que temos as cartas no Novo Testamento. Ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo, destaque-se em 3 pontos. Em primeiro lugar, a grande motivação de sua vida era Cristo. Não há dúvida de que Paulo viveu absolutamente para Cristo desde o dia em que o encontrou em Damasco. Ele estava totalmente absorvido por Jesus. Por isso, ele dizia que se morresse, estaria melhor. Paulo se referia a si mesmo como um servo de Cristo e muitas vezes começava suas cartas dizendo: "Paulo, apóstolo e servo de Jesus." Ser um servo no mundo antigo era ser desprezado, pois você possui totalmente a outra pessoa, não tinha tempo, dinheiro ou qualquer coisa própria. Era totalmente propriedade de alguém. Mas Paulo foi chamado de escravo de Cristo e ao mesmo tempo foi considerado um embaixador de Cristo. Essa era uma combinação interessante de status elevado e baixo. Ele era escravo, mas também um embaixador, e se orgulhava de ser um embaixador e ao mesmo tempo contente por ser escravo. A segunda grande motivação de sua vida era o Evangelho. Paulo faria qualquer coisa para falar às pessoas sobre Jesus, e é por isso que ele encontrava prazer mesmo em lugares ocultos como a prisão. Mesmo quando estava acorrentado a um soldado romano, via aquilo como uma oportunidade para espalhar o Evangelho. Ele se alegrou em dizer que agora havia cristãos na família de César enquanto estava na prisão. Algumas pessoas que não gostavam dele tomaram o seu lugar e pregaram e ficaram felizes por ele estar na cadeia, pois assim poderiam usar sua plataforma. Mas ele diz em Filipenses que ouviram dizer que estavam fazendo isso por inveja e rivalidade, mas ainda assim ele diz: "Aleluia, o Evangelho está sendo pregado." Imagine o seu foco, o Evangelho.
Ele era um homem que vivia para o Evangelho e dizia que devia isso a todos, assim como se descobriu a cura para uma doença. Ele via isso como sua responsabilidade, espalhava a palavra, e se considerava tanto aos judeus como aos gregos. Por isso, ele era um embaixador, iria a qualquer lugar para contar a qualquer pessoa o que Deus havia feito em Cristo. A terceira grande motivação de sua vida era a graça. Paulo nunca conseguiu superar o fato de que Jesus o reindicou. Quando ele estava no caminho de prender cristãos, ele simplesmente não conseguiu esquecer que era totalmente indescritível e que se Jesus lhe dissesse o que ele merecia, estaria no inferno. Ele nunca conseguiu superar isso. E é isso que a graça significa, algo que você simplesmente não merece, algo pelo qual não precisa pagar. Tudo isso está resumido em um versículo de Romanos, onde Paulo diz que enquanto éramos inimigos, Cristo morreu por nós. É claro que isso era tão verdadeiro para ele. Ele era um inimigo, usando toda a sua energia para lutar contra Cristo, e Cristo disse: Eu vou te usar, você será um dos meus. Essa graça, para ele, era motivo de gratidão, e podemos ver que o motivo de gratidão estava por trás de grande parte dos trabalhos desse homem. Ele era tão grato por ser tratado de forma tão entusiasmado ao que merecia que a graça do Senhor Jesus se tornou a motivação de sua vida. Essas três coisas foram as mais importantes na vida de Paulo: o Cristo, o Evangelho e a pura graça de Deus. 1/3 do Novo Testamento é escrito por ele ou sobre ele. Se juntarmos o livro de Atos com todas as suas cartas, descobrimos que mais de 1/3 do Novo Testamento se concentra neste homem, Paulo. Ele teve mais nos últimos 2000 anos da história da Igreja do que qualquer outra pessoa, exceto Jesus. Pode-se até dizer que ele teve um efeito maior na história europeia do que qualquer outra pessoa. Paulo começou como uma missão anticristão. Ele era uma missão antes de sua conversão, mas do lado errado. Saulo acreditava que os cristãos eram perigosos, sentia que eram a maior ameaça à nossa fé judaica até então, e estava determinado a lutar contra isso. No final, essa mesma paixão foi usada para espalhar o Evangelho.